Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Parece até que nós já nos vimos antes, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, não sei se alguém já fez. Quem daqui se sente bem fisicamente, assim, que está legal mesmo, com boa saúde? Que mal, hein? E quantos sentem que estão bem psicologicamente? Enfrentando os problemas da vida, com racionalidade, conseguindo... Quase ninguém, né? Quase ninguém. É um bando de gente com problemas sérios, né? Físicos e psicológicos. Nós, deixando a brincadeira de lado, vamos falar hoje sobre saúde mental. Nós estamos no mês de setembro, vocês devem ter visto por aí, que é o chamado Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E isso é um problema sério atualmente. Nós temos um grande número de suicídios no Brasil, e suicídios de gente jovem, de gente adulta, madura, de gente velha. E muitas vezes essas pessoas falam antes nisso. Elas falam, eu estou mal, não estou legal, às vezes penso em me matar, é melhor sumir dessa vida. E, às vezes, nós costumamos não levar a sério esse tipo de conversa, né? A gente diz, está fazendo onda, imagina, quem quer se matar, se mata e não fala. Não é verdade. Não é verdade. A maioria das pessoas que se suicida fala em algum momento que quer terminar com a vida. Só que outros não, outros fazem só para fazer chantagem com a família, mas a gente não sabe qual é a verdadeira intenção de cada um deles. Então, toda vez que vocês ouvirem alguém dizer que prefere morrer, ou que tem pensamentos suicidas, encaminha para um psiquiatra. Se não tiver psiquiatra, um psicólogo, um médico, para alguém, para tentar fazer o diagnóstico, porque quase todos os casos de suicídio são precedidos por um transtorno psiquiátrico, que não é reconhecido. E essa pessoa não vai ser tratada, e aí vai ficar a própria sorte. E, muitas vezes, elas realmente se matam. Então, é importante chamar atenção para esse problema, um problema que ninguém gosta de falar, né? Ninguém gosta de tocar nesse assunto, mas são coisas que acontecem na vida, e a gente tem que estar preparado para enfrentá-las. Nós temos uma situação no mundo moderno que é uma situação de enlouquecer, porque nós não temos mais sossego em lugar nenhum, em momento nenhum. E toda a tecnologia que apareceu só veio para aumentar essa tensão. Eu lembro quando vi o fax pela primeira vez, estava no hospital nos Estados Unidos, falei, nossa, que maravilha, o cara está na Califórnia, manda um relatório médico, eu recebo aqui em tempo real. Comprei um fax. E aí comecei a receber fax em casa. Um dia eu acordei de manhã, tinha meu tapete e não via mais, era só fax. Aí veio o telefone celular, os primeiros pareciam um sapato, né? 45, enormes. Aí eles foram reduzindo, e o diabo, cuja função é infernizar a vida dos seres humanos, que esperava as pessoas morrerem para chegarem no inferno e ele poder infernizar, começou a ficar impaciente, porque antes as pessoas morriam com 40, 50 anos, aí começaram a morrer com 80 anos. E ele falou, não, aí não vou ficar esperando esse tempo todo, pôs uma tela no celular. Aí acabou. Aí você não tem mais a desculpa de receber um e-mail e dizer, não, mas eu não recebi, preciso chegar em casa para acessar o e-mail. Não, agora está lá. E aí, a pior invenção de todas, a mais maldita de todas, o WhatsApp. Esse é o pior de tudo. Ele te passa um e-mail para resolver um problema dele, 10 minutos depois ele te manda um WhatsApp cobrando que você leia o e-mail. E aí tem sempre um idiota que te inclui num grupo de WhatsApp. Você não quer sair porque você fica chato, vai dizer, tá vendo, agora ficou besta, não liga mais para a gente. Tá. Aí você acorda de manhã, tem um gatinho te dando bom dia. Toda essa pressão acaba gerando transtornos psiquiátricos, que nós, de alguma forma, temos sempre tendência a desenvolver um transtorno desse tipo. E alguns não resistem. E alguns não resistem por tanto tempo, tanta pressão. Só que toda essa tecnologia fez o quê? Fez a gente trabalhar melhor, trabalhar muito mais, né? E, com isso, ganhar eficiência. Por isso, toda a tecnologia que virá para aumentar o nosso trabalho, não para diminuir. Esse é o tema que nós vamos discutir hoje,
como é que a gente resiste a essa tensão toda? E por que é que alguns desenvolvem distúrbios de ansiedade, quadros depressivos, quadros suicidas? Para isso, eu vou chamar a Maria Fernanda Pimenta, que é psicóloga, especialista em análise do comportamento. E a Sandra Peu, que é médica psiquiatra, vice-presidente da Associação Baiana de Psiquiatria. Muito bom. Vou começar com você, Maria Fernanda. O que é análise funcional do comportamento? Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor Drauzio. Então, a psicologia, ela, embora seja uma ciência única, a forma de trabalho com a psicologia não é única, né? Existem várias abordagens dentro da psicologia. A análise funcional do comportamento é uma delas. Eu trabalho hoje com psicologia clínica com a terapia cognitivo-comportamental. E, nessa abordagem, a gente tem 2 focos principais, né? É o padrão de comportamento e o padrão de pensamento e sentimento. Nós tendemos a nos comportar da mesma forma em situações semelhantes, né? E são os nossos padrões de comportamento. Nós aprendemos a ser assim durante os anos da vida da gente, e esses comportamentos, durante algum tempo, funcionou, mas, depois de algum tempo, pode não funcionar mais. Então, a gente chama de comportamentos disfuncionais. A gente começa a detectar esses comportamentos e fazer com que o paciente consiga adequá-los para a realidade, né? Para o contexto atual. E o outro alvo são padrões de pensamentos e sentimentos. Embora a gente, muitas vezes, não tenha conhecimento disso, nós também tendemos a pensar de uma determinada forma em situações semelhantes. E, muitas vezes, os nossos pensamentos eles não são verdades, né? Porque os pensamentos são a interpretação da realidade. E essa interpretação ela é feita através das histórias de vida que a gente teve, né? Da nossa criação, dos nossos valores e princípios. E, muitas vezes, pode haver uma distorção dessa interpretação. E isso traz sofrimento para o indivíduo. Então, a gente precisa entender um pouquinho como é que esse indivíduo está pensando, está sentindo, se esses pensamentos realmente são verdadeiros, condizem com a realidade, né? E nos transtornos mentais, nos transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, um dos sintomas é justamente a distorção cognitiva, né? Sandra, queria fazer uma pergunta bem básica para você. Existe uma linha que separa a atividade do psiquiatra da atividade do psicólogo, ou da psicóloga e da psiquiatra? Boa tarde, doutor Drauzio. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para quem está aqui conosco assistindo, para quem está assistindo do outro lado aí pela internet. Doutor Drauzio, veja só. O que eu costumo contar para o meu paciente é o seguinte: faz de conta que você não veio aqui para a gente tratar a saúde mental. Faz de conta que seu problema é no joelho, né? E esse problema no joelho está deixando você com dificuldades, com dores, e você não está conseguindo caminhar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o tratamento médico a partir de um diagnóstico, vamos colocar uma medicação adequada, e nem sempre o psiquiatra passa remédio, não, doutor Drauzio, mas vamos fazer a medicação adequada, e aí vamos fazer uma reabilitação de qualidade para você funcionar bem. E quem faz essa reabilitação de qualidade, quando o problema é no joelho, é um bom fisioterapeuta, né? Da mesma forma, quando a gente tem uma disfunção mental, a mente não está funcionando tão bem, é um problema de sentimento, é um problema de comportamento. Então, nessa circunstância, vale uma avaliação psiquiátrica, um diagnóstico psiquiátrico, talvez uma medicação, pode ser necessário ou não, mas quem bota para funcionar de uma melhor forma, ensina a funcionar com qualidade, é o psicólogo. E aí eu faço um outro exemplo dos meus pacientes. Às vezes, a gente precisa de apoios para caminhar. E, às vezes, a gente precisa de uma muletinha temporariamente, às vezes, uma cadeira de rodas para o resto da vida. Mas o importante é seguir em frente, é seguir na vida caminhando. Mas quem abre o mapa para a gente, essa medicação, por exemplo, a medicação psiquiátrica, pode ser uma boa muletinha, né? Ou até uma cadeira de rodas, contanto que faça caminhar. Mas quem vai ajudar a abrir um mapa e para que você faça escolhas do melhor caminho para a sua vida é o psicólogo. Eu, na abertura aqui, Fernanda, falei dessa pressão do mundo moderno, né, que gera ansiedade em todos nós, né? Eu já acordo ansioso, já com pressa.
Você tem essa opinião também, não? Você acha que essa pressão provocou um aumento no número dos transtornos que correm com ansiedade? Sem dúvida, né? Hoje a gente pode afirmar que todos nós somos ansiosos, né? E com certeza, as mudanças que têm ocorrido não nos ajudam a nos tornarmos menos ansiosos, né? E a gente pode dizer, eu costumo dividir em 2 aspectos: conexões sociais e a forma com que a gente hoje encara a vida. Conexões sociais, eu digo que, hoje em dia, se a gente olhar estatisticamente, existem muito mais pessoas morando sozinhas, né? Existem mais divórcios, isso significa que as relações pessoais são mais instáveis, né? As cidades cresceram muito, então as pessoas moram distantes uma das outras. Antigamente, as pessoas moravam mais próximas, então tinham como se encontrar pessoalmente com mais facilidade, né? As redes sociais, a tecnologia nesse aspecto não nos ajuda, né? Hoje em dia, a gente comemora um aniversário, para dar parabéns, a gente dá parabéns pelo WhatsApp, ou então a gente escreve nas redes sociais, mas a gente não liga mais, né? Então, e um outro aspecto que eu acho que dificulta também é a forma com que a gente encara a vida. Não basta eu estar trabalhando, eu preciso estar ganhando mais, né? Não basta eu ter um carro, eu preciso ter o carro que está passando na propaganda. Não basta eu ter um corpo que é saudável, eu tenho que ter barriga tanquinho, né? Então, eu acho que isso não nos ajuda. E a busca incessante pela felicidade também não nos ajuda. E, no Brasil, eu acho que existem características que agravam mais essa situação. Não é à toa que nós estamos no primeiro, né, do ranking de transtornos de ansiedade no mundo. E o Brasil passa por um aumento de violência, então a gente não está mais seguro nem dentro de casa, né? O Brasil passa por uma instabilidade de emprego, então, antigamente, a gente entrava numa empresa para trabalhar, a gente sonhava em se aposentar nela. Hoje, isso é uma raridade, né? Então, sem dúvida, existem características aí que têm de tudo para aumentar a nossa ansiedade. Sandra, eu falei brincando que eu já acordo ansioso, porque se tanto compromisso, a gente tem que ficar esperto para conseguir cumprir. Como é que eu reconheço quando eu passo do ponto, quando essa ansiedade, que tipo de sintoma chama atenção para você dizer, olha, você está com um transtorno de ansiedade e não a simples ansiedade do dia a dia? Doutor Drauzio, veja só, a ansiedade é importante ter na vida, sim. É muito importante. Imagina se o homem da caverna não fosse ansioso. A hora que ele se desse de cara com uma fera bem grandona, se ele não tivesse ansiedade nenhuma e não corresse dessa fera. Então, ele precisa ter mecanismos de defesa para que ele se defenda das circunstâncias que são estressoras externas. A gente vem com essa percepção de defesa, mas, às vezes, a gente coloca em circunstâncias que não necessariamente deveriam ser estressores externos graves para cada dia, para as relações interpessoais. Então, uma prova de matemática, de repente, é só uma prova de matemática, mas ela pode passar a parecer para a pessoa um estressor grave demais, tanto quanto era um leão para ser enfrentado por um homem que morava numa selva, né? E ele passa a ter sintomas orgânicos de enfrentamento para aquela prova de matemática que não deveria ter. E aí, como é a diferença entre o que é natural sentir de ansiedade e o que não é natural sentir de ansiedade? Quando começa a prejudicar os ritmos biológicos de sono, quando começa a ter alterações de apetite, quando tem sintomas físicos associados, então eu tenho palpitações, falta de ar, eu começo a ter formigamentos no corpo. Essas circunstâncias, às vezes, são sinais de que aquela ansiedade já não é mais saudável. E a ansiedade não é uma doença só. Ela vem entremeada em várias doenças. Temos a ansiedade generalizada, temos as crises de pânico, temos transtornos obsessivos compulsivos, temos uma gama grandiosa, fobia social, medos específicos, medo de barata, né? Então, eu tenho. Então, aquelas crises que a gente pode ter, às vezes são graves, né? E isso, sim, são circunstâncias que, se está atrapalhando a sua rotina no dia a dia, isso é doença. E por que alguns desenvolvem síndrome do pânico, outras pessoas desenvolvem distúrbios obsessivos compulsivos? Qual a explicação para... A ansiedade é um tipo de
de fenômenos único, não é? Por que provoca essas diferenças no comportamento final? As alterações acontecem só em solo fértil. Só vai ter depressão ou transtorno de ansiedade quem tem o solo fértil, que eu chamo é a alteração genética constitucional. Então, você precisa de multifatores para que isso aconteça. Você precisa de um estressor externo, e às vezes acontece, por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, você tem um estressor externo grave, uma circunstância que parece que você está em risco de morte iminente, e aí você abre todo um quadro de ansiedade. Mas isso só vai acontecer se tiver uma predisposição de substâncias químicas do corpo, e que não estão só no cérebro, são doenças sistêmicas, em que há controle de cortisol, sistema de inflamação envolvida, migração de moléculas no intestino da gente, doutor. Então, uma depressão, uma ansiedade, tem um mecanismo muito grandioso que vai modificar o corpo todo do indivíduo, e aí, se ele tem uma predisposição, ele pode evoluir para um quadro de depressão, para um quadro de toque, para um quadro de ansiedade generalizada. Então, a gente tem que estar sempre atento à história familiar quando a gente para observar um paciente, porque, às vezes, a história familiar traz esses dados para a gente poder avaliar o que está acontecendo. Você falou do intestino, eu lembro de uma capa da revista Science. A Science é uma das revistas científicas mais importantes, em que aparecia uma alça intestinal e dizia o segundo cérebro. Né, o intestino, porque estão muitos mediadores comuns entre o cérebro e os intestinos, né? Por isso que, às vezes, como fica muito nervoso, tem alterações digestivas. Fernanda, quando você recebe uma pessoa que tem um distúrbio de ansiedade, assim, manifestado sob uma dessas formas às quais a Sandra se referiu, como é que a análise funciona? Como é que você faz na prática isso? Geralmente, na primeira sessão, eu faço uma psicoeducação, né? É o que a doutora falou, que a ansiedade faz parte do ser humano, né? Inerente à espécie humana. Inclusive, a gente só conseguiu sobreviver por conta da ansiedade, né? Como a doutora falou. Então, compreender a ansiedade e entender o papel que a ansiedade está exercendo na vida do indivíduo é extremamente importante para que ele possa superá-lo. Então, assim, a psicoeducação serve muito para isso. Olha, você não está enlouquecendo, né? Tenha calma, outras pessoas também sentem o que você sente. Então, primeira coisa é desmistificar um pouco a ansiedade, né? Dar um entendimento maior para aquele indivíduo sobre o que ele está sentindo. E aí eu explico um pouco como é que a terapia funciona. E, como eu já expliquei um pouquinho no início, a gente vai trabalhar com esses dois alvos. Então, por exemplo, numa fobia social, numa fobia específica, a pessoa apresenta um determinado padrão de comportamento quando está presente naquela variável, naquele estímulo que ele tem fobia. Então, eu vou colocar, por exemplo, o medo de elevador, que é um exemplo que eu dou muito para os meus pacientes. Eu tenho medo de elevador, o que eu faço? Eu ando de escada. Funciona? Funciona, mas você nunca vai perder o medo de andar de elevador. Né? Então, a gente tem que fazer uma exposição do indivíduo àquelas situações que, muitas vezes, são ansiogênicas para ele. Então, eu sempre explico, vai ser incômodo, não pode te trazer sofrimento, mas incômodo vai. Então, geralmente, eu faço uma lista de situações que trazem ansiedade para ele e peço para ele numerar. De 0 a 10, como é que está a sua ansiedade nessa situação? Ele fala 1. Então, nesse 1, a gente vai começar a fazer uma exposição. Né? Lógico que, com acompanhamento de forma estratégica, não é colocar a pessoa dentro do elevador, apertar o 22º andar, né, e vai. Não, não é assim. É uma forma sistemática, o que a gente chama em psicologia de dessensibilização sistemática. Então, tem essa mudança de padrão de comportamento. Então, treinamento de assertividade, que está muito envolvido na ansiedade também. Né? As pessoas acabam não conseguindo se colocar em determinadas situações, falar em público, a gente vai colocar essa pessoa para se expor naquela situação. E mudança de padrão de pensamento e sentimento. A gente vai tentar identificar se aqueles pensamentos eles realmente são válidos ou se eles estão distorcidos. Então, um exemplo que eu dou muito, eu encontro uma amiga minha no corredor e ela mal fala comigo, e aí eu penso assim, nossa, eu fiz alguma coisa de errado, né? Ela está chateada comigo. Qual é a evidência que eu tenho
de que ela está chateada comigo? Né? Será que ela não pode estar com pressa? Será que ela não pode estar preocupada com uma outra coisa? Então, a gente vai ensinar o indivíduo a aprender a identificar esses pensamentos e validar e verificar se está havendo alguma distorção cognitiva ou não. Se tiver havendo essa distorção cognitiva, a gente vai fazer com que ele se adapte. Primeiro, identifique que existe a distorção, né, e depois a gente vai partir para a mudança. Então, a terapia funciona mais ou menos assim para a ansiedade. Sandra, a Organização Mundial da Saúde diz que há 300 milhões de pessoas com depressão. Eles calculam que no século XX, na década de 20 agora, depressão vai ser a primeira causa de absenteísmo no trabalho. O que está acontecendo, hein? Bom, depressão também não é uma doença única. Nós temos vários tipos de depressão. Cada 4 pessoas que estão aqui, que conhecemos no mundo, uma delas vai ter pelo menos um episódio de depressão na vida. Eu fico pensando do que está acontecendo agora em relação ao aumento de número e em relação ao fato em si. Os números estão aumentando porque, finalmente, a gente está diminuindo o preconceito e as pessoas estão indo no médico e estão tendo diagnóstico. Da mesma forma que acontece isso que é benéfico, nós temos pessoas que acabam com o diagnóstico errado de depressão, porque nem sempre uma circunstância de tristeza é uma depressão. Às vezes, a gente está passando por um luto. A gente perde alguma circunstância ou alguma pessoa muito querida, né, e a gente entra em luto, e isso é entendido como depressão. E não é tristeza pelo luto. Então, isso acaba numericamente aumentando também. E eu tenho observado que a resiliência, a capacidade de lidar com circunstâncias estressoras está muito baixa, doutor. Então, o que antes era comum de se tolerar, de se passar por cima de alguma maneira, de se elaborar, atualmente está mais complicado. E aí, quando você tem alguma coisa que é compreendida como um estressor externo grave, pode desencadear toda aquela corrente de encadeamento de fatos que leva à doença mental para quem já tem o tal do solo fértil. Eu acho que é por aí que está acontecendo. Mas é bom que a gente veja que está tendo número e que está tendo repercussão, porque se a gente não faz a contagem dos números aumentando, a gente não dá tratamento para essas pessoas, a gente não faz políticas de saúde para atender essas pessoas. A gente precisa qualificar a saúde como um todo, a particular, a pública, não importa, mas a gente tem que qualificar para que atenda essas pessoas. Fernanda, quando você é procurada por uma pessoa que chega e diz: eu ando tão triste, estou muito deprimido, como é que você faz para saber se essa pessoa está deprimida mesmo, tem um quadro depressivo, ou se ela está triste por algum problema da vida prática? Em relação à pergunta anterior, né, sobre o aumento da depressão, é um dado também alarmante de que o Brasil está no 5º, né, do ranking de depressão. Estamos bem, né? Né? Primeiro da ansiedade, o auditório, né? Aqui. Pois é. E eu acho que também tem uma questão da frustração, né? Eu acho que antigamente as pessoas conseguiam passar por situações que eram frustrantes e lidar melhor com isso. E eu acho que também a gente vive hoje num mundo de que não é possível estar triste, né? A gente tem que estar bem o tempo inteiro. Então, assim, os sentimentos ruins eles têm que ser guardados e não podem ser expostos. Então, eu sou uma máscara social, né? Então, eu acho que um dos problemas está aí. Existem sentimentos que são ruins que precisam ser vividos e não tem problema nenhum de viver, né? O mundo da gente não é o mundo virtual, né? As pessoas têm problemas, as pessoas ficam tristes e eu não sou aquela pessoa, o patinho feio da história porque eu estou triste ou porque eu não tenho um companheiro, enfim, né? Então eu acho que isso é importante. E quando o paciente chega, a gente precisa avaliar primeiramente a funcionalidade daquele paciente, né? Porque tristeza, como eu falei, faz parte, mas ela não pode paralisar o indivíduo, né? Então, a partir do momento que essa tristeza ela começa a paralisar, o indivíduo deixa de ser funcional, ou até muitas vezes é funcional, mas gasta uma energia excessiva para fazer as atividades do cotidiano, a luz amarela já acende, né? Estava falando isso, estava lembrando, eu nasci num bairro operário, na cidade de São Paulo, cheio de fábricas, e muitos italianos, portugueses, espanhóis, quase todo mundo era estrangeiro lá. E os homens
tinha um costume, especialmente os italianos, quando o homem ficava viúvo ou perdia um filho, uma pessoa muito próxima, ficava um mês sem fazer a barba. Usavam uma tira de pano preto, uma tira de uma fita preta no paletó por um ano, até completar um ano, não tiravam aquilo, né? E isso era aceito socialmente, até cobrado de alguma forma, né? Eu queria saber o seguinte agora. Sandra, você não acha que essa pressão para ser feliz é um fenômeno moderno? No passado, ninguém se preocupava com isso, né? Ou não havia tempo para se preocupar. Por exemplo, você passava da infância para a vida adulta diretamente, não existia adolescência, né? Uma criança ia trabalhar com 7 anos, pegava na enxada, população rural. Aí você tem hoje uns adolescentes que a adolescência termina aos 40 anos de idade, porque até aí eles moram com a mãe, moram com o pai, né? E ficam procurando de que jeito eles vão ser mais felizes, e isso leva mesmo décadas, né, para concluir. E eu acho que o seu exemplo anterior é o melhor para a gente poder começar a falar a respeito disso. As pessoas tinham o tempo de ter um luto, de ter tristeza, que é saudável, né? Hoje a gente tem luto. Quanto tempo a gente tem para velar um corpo de um ente querido que morre, né? 48 horas a gente está enterrando o nosso ente querido. Por quê? A gente vive numa sociedade que precisa ter rendimento, a gente precisa produzir, a gente tem que estar apto a fazer as coisas da vida, a gerar lucro. Então, em poucos dias, você tem que voltar às suas funções usuais. E não tem o direito de estar triste. Você não tem o direito de elaborar as suas perdas. E, além disso, você tem que ter um padrão de rendimento muito bom. As pessoas têm perdido a possibilidade de curtir o caminho até chegar à sua meta, né? A gente estabelece uma meta e, aí, até eu chegar àquela meta, vai sofrendo até lá, sem pensar que é um grande passeio a vida e que a gente tem que construir felicidades pequenas e ter prazeres até que chegue àquele ponto onde a gente gostaria de chegar. E, às vezes, a gente não consegue atingir aquela meta, né? E perdeu-se tudo porque não atingiu a meta? Não, vamos participar. O que se construiu nesse caminho? O que pode se trazer de felicidade? E é obrigado a estar feliz? Infelizmente, as pessoas acreditam que sejam obrigadas a serem felizes, né? E não faz muito sentido viver, como a Fernanda falou mesmo, é um avatar, nós somos grandes avatares agora, não dá para viver como um avatar, né? Somos carne e osso aqui, temos pensamentos, temos identidade, somos vários num só. E temos que aproveitar eu acho que é emocionante viver, é emocionante construir uma história na vida. Como não aproveitar aquele momento de felicidade, mas também o de tristeza? Aproveitar, ver a beleza na tristeza, se reconstruir de uma história triste. Eu acho super importante poder viver a tristeza, que não é doença, é óbvio, doença é para ser tratada, mas a tristeza saudável, natural, que faz parte do contexto da vida, deve ser levada em conta também. E você não acha que essa busca da felicidade eterna, como se existisse um estado de felicidade permanente na vida, não é um elemento de frustração? Porque a felicidade aparece num momento, mas logo vai embora, não é? É um pássaro irrequieto, não é? Acho que variamos entre... Acho que feliz, nós podemos ser felizes ou ser infelizes. E, durante o nosso ciclo de vida, nós passamos por momentos alegres e momentos tristes. E isso é natural. Passamos por contextos. A hora que o meu ônibus está passando e eu perco ele, eu vou ficar triste, né? Talvez até diga um palavrão, mas eu acho que, naquele momento, eu estou frustrada, estou triste. Daí, de repente, eu recebi uma flor do meu namorado. Eu vou ficar alegre. E faz parte dos contextos. É difícil querer uma vida só de felicidade. Não existe isso. É uma fantasia e que vai trazer frustração. Isso acontece demais com as pessoas que têm a ideia de controle, que acham que vão controlar tudo e acabam ansiosas, porque, obviamente, o controle é uma fantasia do ser humano. Não existe a possibilidade de ter controle sobre as coisas. Nós começamos a fazer algum programa e, por exemplo, no início do programa tem um problema, né? É a hora que a gente tem que enfrentar isso. Imagina se desestruturasse tudo só por conta da rotura da nossa fantasia de controle pleno, né?
Quando acontece isso, algumas pessoas que têm a doença de ansiedade começam a ter sintomas, e aí tem que se tratar. Fernanda, você está tratando de alguém. Quando você acha que chega um momento que essa pessoa precisa de medicação e deve ser encaminhada para o psiquiatra ou para a psiquiatra? Certo. A medicação, ela é extremamente importante em alguns casos, né? Muitas vezes, infelizmente, ainda existe um preconceito, né, na hora de se falar na medicação, mas aí eu acho que também vale uma psicoeducação para que a pessoa perca esse preconceito, né, de que muitas vezes eu dou um exemplo de um retrovisor de um carro, né? Então, às vezes, você está vendo ali o retrovisor todo embaçado. Então, a medicação ela vai clarear um pouco, ela vai desembaçar esse vidro. Então, o indivíduo vai conseguir enxergar melhor, e aí, sim, a psicoterapia vai poder fazer efeito. Porque, em alguns casos que são mais graves, o indivíduo está num sofrimento tão grande que a psicoterapia, por si só, ela não vai dar resultado, porque ele não é capaz de aderir ao tratamento. Então, o medicamento ele vai dar um equilíbrio, uma possibilidade para que aquele indivíduo se engaje na terapia e esteja confiante para as mudanças que são necessárias, né? Então, assim, a medicação por si só ela vai fazer um equilíbrio, mas ela não vai fazer milagre, porque muitas vezes, quando a pessoa tem esse transtorno, né, de ansiedade ou depressão, existe uma má adaptação no ambiente onde ele vive. Então, a medicação não vai mudar por ele, né? Vai dar um equilíbrio, uma força inicial para que ele possa modificar a sua relação com o meio. A literatura fala muito hoje em síndrome do burnout. Explica o que é o burnout, Sandra, por favor. Bom, simbolicamente é quando a gente queima até virar cinzas, pozinho, desaparece, né? Aquela fênix que pegou fogo e acabou-se, morreu. São circunstâncias em que no trabalho ou na escola, nos estudos também, eu lembro que não só no trabalho, mas, por exemplo, um bom estudante de vestibular, pré-vestibular, para alguma carreira de mais difícil acesso, também ele começa a se vincular de uma maneira com aquela atividade que é de forma exaustiva, ou porque ele é cobrado, ou porque ele se cobra. Pelo próprio perfeccionismo, às vezes, acontece isso. Então, essa demanda começa a sobrecarregá-lo e ele passa a ter frustrações, ele passa a ter sintomas físicos de mal-estar, de cansaço, muda o ciclo de sono, ele passa a ter apatia, ele começa a ter presenteísmo, às vezes está na atividade de trabalho e não está, de fato, exercendo a sua atividade de trabalho, porque ele não tem mais energia para isso. E, obviamente, ele acaba muito triste. Fernanda, o papel da atividade física na prevenção e no tratamento de problemas, transtornos psiquiátricos? Existem várias, né? Eu dou várias dicas para os meus pacientes, inclusive para evitar, né, chegar a um transtorno de ansiedade. Como eu falei no início, a ansiedade ela não vai ser escassa, né? Então é bom a gente entender isso até para que a expectativa seja realista. Né? Eu nunca mais quero ser ansioso na vida. Bom, infelizmente, não é possível. E aí eu dou algumas dicas, e, sem dúvida, a atividade física é uma delas. E aí vocês, médicos, podem até falar mais sobre a questão, né, dos neurotransmissores e tudo, mas, sem dúvida, a atividade física é uma das dicas importantes que o paciente faça, além de outros hábitos saudáveis, né? Como alimentação, um sono de boa qualidade. E eu costumo dizer de hábitos saudáveis. Hábitos são comportamentos que devem ser repetidos até se tornarem automatizados. Né? Então, um hábito é aquilo que a gente já faz de uma forma automatizada. E, para que isso aconteça, precisa ter persistência. Né? Não é uma vez só. Vou fazer uma pergunta para a plateia. Até aqui a plateia foi um fiasco total, né? Total mesmo. Quantos daqui... Vamos pegar um exercício assim ridículo. Quantos daqui andam 40 minutos, 5 vezes por semana? Levante a mão, por favor. Quer dizer, estão todos mal fisicamente, psicologicamente estão piores, e é um bando de vagabundos, com raras exceções. Raras exceções.
Se eu perguntasse se exercício físico faz bem, 100% levantava a mão, né? Na verdade, eu acredito muito nisso que a Fernanda falou. Muito. Acredito e leio a respeito. Eu sou maratonista. Esses idiotas que correm 42 quilômetros. E eu faço isso por quê? Porque isso me obriga a treinar. E maratona não dá para improvisar. Você fala, vou correr 42 quilômetros a semana que vem, você morre e não corre. E isso me faz levantar às 5 horas da manhã para fazer exercício. Eu tenho certeza absoluta que isso é um poderoso ansiolítico. Porque você faz exercício, quando termina, você se sente bem. Você tem uma sensação de bem-estar. Fazer o exercício, não é agradável. Toda vez que vocês encontram alguém que fala, eu levanto de manhã louco para correr, para pedalar, é mentira. É mentira. Tenho certeza absoluta que é mentira. As pessoas falam isso só para humilhar a gente. Porque a gente não sente essa vontade, então fala, eu sou vagabundo, eu não presto mesmo. Na verdade, tem que ter disciplina, e disciplina militar, porque não é fácil fazer. Mas por que o exercício, depois que você faz, você se sente bem? Você se sente bem justamente por essas moléculas que são liberadas nas contrações musculares e que acabam chegando ao cérebro e provocando essa sensação de bem-estar. Eu vou fazer umas perguntas agora que estão chegando pela internet. Eu espero que cheguem, né? Não, estou lá, mas não veio nada aqui até agora. Bom, enquanto não chegam as perguntas aqui, queria saber o seguinte, por que as pessoas resistem tanto a procurar o tratamento psiquiátrico? A pessoa está mal, está se sentindo deprimida, ou está com sintomas de ansiedade visíveis, os amigos notam, e quando alguém diz, olha, procura um psiquiatra, procura uma psicóloga, eles dizem, não é o meu caso, não preciso. Por que isso, hein? Primeira coisa é o preconceito, doutor Drauzio. E é um preconceito que a gente tem que acabar com esse estigma. A gente chama isso de psicofobia, né? O preconceito contra os transtornos mentais, contra as pessoas que sofrem por transtornos mentais, contra os tratamentos para a saúde mental. E é um preconceito bobo, porque falar, mas aí vai me dar um remédio que vai me modificar meu pensamento, eu vou ficar dopado. Não vai ficar dopado, é para você funcionar melhor. Né? Ela limpa o retrovisor e eu falo para o meu paciente que é a mesma coisa que botar um óculos, porque ele vê o mundo real de uma forma como ele é e não fica vendo de uma forma distorcida. Né? Mas por que o remédio para a saúde mental vicia? Outra coisa que não existe, não é isso. Existem medicações que viciam para a saúde mental, essas medicações existem, mas elas são usadas principalmente sem orientação médica, e não devem ser usadas sem orientação médica. Procurando um bom psiquiatra, você vai ser tratado com uma medicação que não causa dependência, que deixa você funcionando muito bem. Mas meu problema não é tão grave para eu procurar um psiquiatra. É grave o suficiente para atrapalhar a sua vida? Está com problema emocional? Está com problema funcional? Não está funcionando direito? Não está sociabilizando direito? Não está trabalhando direito? Não está se divertindo direito? Acabou o prazer? Não está indo no cinema? Vá para o psiquiatra. Vá funcionar melhor. Você não precisa estar sofrendo. Não precisa ter tristeza que não vai sofrer. E outra coisa que pode estar acontecendo também é que, às vezes, a doença mental distorce o pensamento. Essas distorções, você fala, mas tem que estar maluco para estar com o pensamento distorcido. Não. Uma simples depressão faz a gente enxergar o mundo torto. E a gente acha que aquela pessoa que passou lá no corredor não gosta da gente. E é porque tem uma cognição alterada por conta da depressão, por exemplo. E aí, quando a gente está com essas cognições alteradas, a gente vai precisar do nosso amigo, do nosso parente, para levar a gente para o médico psiquiatra, para começar a tratar e melhorar essa cognição e reavaliar o processo todo. Eu acho também que existe uma ideia de fraqueza quando é algo emocional, né? Então, assim, é mais fácil eu aceitar que eu tenho uma gastrite, mas é difícil eu aceitar que a minha mente está provocando determinados sintomas físicos ou emocionais, né? Porque eu tenho a ideia de que eu controlo a minha mente, não é a minha mente que me controla. Então, eu acho que tem aí também uma sensação de, se eu procurar um psiquiatra, se eu procurar um psicólogo, é como se eu não conseguisse resolver as minhas questões, sabe?
Bom, agora chegou a internet aqui. A primeira pergunta é da Marília, do jornal Correio. As redes sociais e a vida conectada são os principais gatilhos da ansiedade hoje. Muito se fala do esquecimento, da distração associada a isso. É possível falar de ansiedade a partir somente desse consumo? Ou a ansiedade é algo multifatorial e a dependência do smartphone é só mais um dos fatores? Eu acho assim que as redes sociais e a tecnologia realmente prejudica muito, né? Mas como a doutora falou, é multivariáveis aí, né? São multifatoriais, né? São multifatores. Então, assim, a gente já viu que geneticamente e até enquanto espécie humana sobreviveram aqueles que eram mais ansiosos, né? Então, a gente provavelmente tem muitas pessoas que têm o gene aí, né, da ansiedade. Então, o fator ambiental como desencadeador. E, sem dúvida, as redes sociais e a internet, a gente passa a não valorizar o que a gente tem. Então, eu posso ganhar uma flor do meu namorado, mas aí eu vi que alguém postou um buquê. Então, eu já não fico mais satisfeita com a flor que eu ganhei, porque tem gente que ganhou mais do que eu, né? E vem a pergunta da Judite Menezes Melo, que tem algo a ver com o que foi discutido, que é dizer, como descondicionar um cérebro ansioso? Além de modificar a alimentação, iniciar práticas esportivas, meditação e a respiração, costumam ser negligenciados em relação aos medicamentos. O que a senhora acha? A pergunta é para você. Certo. Sandra. Doenças multifatoriais precisam de métodos multifatoriais de resposta terapêutica, para ter resposta terapêutica. Então, eu vou pegar um outro exemplo que eu dou para os meus pacientes. Se você está com rinite, não adianta eu só dar o remédio para você. A gente vai ter que limpar aquele seu quarto bolorento. A gente vai ter que mudar o seu redor para que você tenha qualidade para melhorar essa rinite. Da mesma forma, não adianta que você tome só o seu remédio para a saúde mental, o seu remédio psiquiátrico, o seu psicofármaco, e não dê conta de todas essas circunstâncias que estão ao seu redor. Precisa ter esse apoio, sim. Mas, ao mesmo tempo, se você está tendo uma crise de rinite brava, pelo amor de Deus, toma seu remédio. Vai ficar sofrendo? Não adianta só limpar o quarto. Tome seu negócio para melhorar, né? Então, vamos melhorar da forma mais ampla possível. E ela colocou pontuações importantes, sim. Dieta equilibrada, ela colocou meditação. Inclusive, quando a gente está fazendo um exercício aeróbico e correndo muito tempo, a gente entra em prática meditativa, porque a gente tem que ter hiperfoco. Outras práticas meditativas não relacionadas a esporte também são significativamente importantes e modificam a estrutura cerebral. Isso é bem interessante. Tanto psicoterapia quanto meditação modifica a estrutura cerebral. Então, a gente tem que pegar vários fatores para poder ajudar esse indivíduo. Mas, às vezes, doutor Drauzio, a pessoa não consegue resolver os outros problemas se não começar a tomar o remédio. O remédio, às vezes, é o cálcio que precisa para essa pessoa, é o empurrãozinho que precisa para que ela consiga fazer atividade física, que ela consiga sociabilizar com a família, que ela saia do quarto. Então, o remédio, às vezes, é um gatilho para poder melhorar todo o resto e ela poder trabalhar com todo o rede de apoio dela. A pergunta seguinte é da Ana Tartaglia. O que devo fazer para controlar as crises? Porque tenho enxaqueca junto e fico imprestável. O problema é que minha vida exige muito, tenho filha, trabalho, etc. Estudo, treino, preciso de ajuda real. Responde, Fernanda. Bom, tem algumas dicas aí de controle de ansiedade, né, que eu acho bastante interessante. Uma delas é ter prioridade, né? A gente está num momento que as pessoas exigem muito eficiência em pouco tempo. Então, a gente precisa saber escolher o que é principal para a gente resolver. Ter o discernimento de que escolhas boas, muitas vezes, precisam ficar para outras oportunidades, né? Então, assim, ter prioridade é extremamente importante. Eu acho que, no caso dela, ela está com muitas coisas para fazer e aí precisa ter prioridade, né? E acho que uma outra questão muito interessante nas crises, que foi o que a primeira pessoa colocou aí, é respiração. Né, e que muitas vezes as pessoas não acreditam muito que a respiração ela é realmente tão eficaz. Mas não é só uma questão de autoajuda, né? A respiração, geralmente, quando uma pessoa está entrando em crise, ela hiperventila.
O que é hiperventilação? Você tem uma respiração mais curta, falta oxigenação no cérebro e acaba tendo sintomas que são confundidos com sintoma da ansiedade. Então, fazer uma respiração profunda, adequada, dá uma amenizada nesses sintomas, além de quando a gente respira, a gente está inspirando o oxigênio, segurando um pouco, a gente está produzindo gás carbônico, e o gás carbônico é um relaxante, né? Uma outra dica interessante na própria respiração, que eu falo para os meus pacientes, é, quando você respirar, tente contar, mesmo que mentalmente. Porque o cérebro, ou ele vai pensar nos problemas e naquele medo de perder o controle, e eu vou passar mal, e eu vou ter um problema cardíaco, ou ele conta. Então, você contando também é uma forma de enganar o cérebro. De enganar o cérebro. A pergunta é a seguinte, quando é alguém com da Carla Cristina, quando é alguém com depressão e ansiedade, quanto tempo o remédio começa a fazer efeito? Depende do remédio. Então, sempre é importante conversar com o seu médico a respeito disso. Mas, em geral, é importante também que o médico converse a respeito dos efeitos colaterais, porque, em geral, os efeitos colaterais começam logo que você começa a tomar o remédio e eles param depois de alguns dias. Alguns remédios podem demorar uns 15 dias, 21 dias, às vezes um mês para começar a funcionar. Ele começa devagarzinho. E para quando o remédio? Meu paciente sempre quer saber, doutor, eu vou largar quando esse remédio? Né? Então, eu falo para ele, quando tiver tudo bem, se for o seu primeiro episódio na vida, de depressão, por exemplo, depois que tiver tudo bem, a gente começa a contar pelo menos mais 6 meses, que é o tempo de adaptação que o cérebro precisa para poder funcionar de uma forma nova. E se ele parar antes disso? 50% de chance de voltar a passar novamente todos os sintomas que já tinha antes. Mas isso depende de pessoa para pessoa. Existem pessoas que vão precisar do remédio para o resto da vida? Sim, tal qual precisam os diabéticos dos remédios para o diabetes, tal qual os hipertensos precisam dos remédios para a hipertensão arterial sistêmica. Existem pessoas que, sim, precisam para o resto da vida, mas não necessariamente para todas as pessoas isso vai acontecer, né? Tem uma pergunta aqui do Urbano Cerqueira Lima. Ele pergunta, síndrome do pânico, como amenizar? Eu acho que essa pergunta é para você, Fernanda. Acho que ele quer, na hora que você tem aquele ataque de pânico mesmo, o que você faz? O que você aconselha fazer para amenizar? Tá. A respiração é uma delas, mas é interessante que a gente já comece a identificar, por exemplo, no paciente, que o paciente já consiga identificar quais são os gatilhos para ele desenvolver ali uma crise de pânico. São os lugares que estão abertos, enfim, lugares fechados, preocupação excessiva, estar sozinho no local. Então, assim, já identificar esses gatilhos são importantes, porque a respiração ajuda muito, mas ela ajuda antes da crise. É mais ou menos o seguinte, estou percebendo que vai vir uma crise, eu vou fazer uma respiração, eu faço uma respiração quadrada, que é um tipo específico de respiração que você conta. Então, assim, muitas vezes você já consegue controlar um pouco a chegada da crise. Mas o mais importante que eu falo para os meus pacientes que têm transtorno de pânico é: não adianta você tentar controlar. É uma falsa ideia de que você vai resolver o problema. É mais ou menos o seguinte, doutor Drauzio, eu pergunto para o senhor: pare de pensar em urso polar. Pronto. Só vai pensar em urso polar. Então, eu não posso pensar isso. Eu não vou passar mal, eu não vou passar mal. Vai passar mal, né? Então, assim, a ideia que a gente tem para o paciente é dizer, olha, tenha calma. Você tem um transtorno de ansiedade, você tem um transtorno de pânico. Entenda que o fato do seu coração estar batendo de uma forma diferente não significa nada. Você, quando está fazendo academia, por exemplo, lá na esteira, o seu coração bate de uma forma diferente, não significa que você vai ter um problema cardíaco. Né? Então, você ensinar o paciente, no momento de crise, de que é para pegar ali o sentimento de ansiedade, dar a mão dada para ele, né? E não tentar, de alguma forma, sair daquilo ali. É porque a pessoa tem a impressão que vai morrer nessa hora. Né? O importante é saber que não vai morrer. Não vai morrer. Né? E por isso que muitos pacientes, quando chegam para mim, principalmente com transtorno de pânico, ou vem encaminhado por um cardiologista e já passou pela emergência diversas vezes, ou vem encaminhado por um psiquiatra, porque eu acho que vai ter uma parada cardíaca ou que vai ficar louco. Outra coisa em relação a isso é que quem já está em tratamento psiquiátrico pode contar com alguma medicação de emergência
para este momento pontual, né, para ter alívio sublingual, um sublingual, né? Naquele momento tem Absorção ação rápida, né, e ele é pontual para uso naquele momento. E, às vezes, ter o remedinho na carteira evita a crise. Só de ter, né? Pergunta da Regiane Ferreira. Tenho transtorno de ansiedade e meu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe alguma relação? Existe. Né? Pode acontecer sem ter proximidade as questões genéticas, mas sim, pode acontecer sim. Pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em geral, têm perfil de funcionamento mais ansioso. É possível que exista comorbidade, e a gente chama isso de patologia dual, quando uma doença mental aparece simultaneamente à outra. Né? Então, pode ser, sim, que, inclusive, o filho tenha as duas doenças simultaneamente. Pergunta da Maria San. Gostaria de saber como devo proceder para ajudar meu sobrinho. Ele tem mais de 20 anos e não sai do quarto. Minha irmã já fez de tudo e não consegue fazer ele pensar como adulto. Por favor, nos oriente em relação ao tratamento. Fernanda. Bom, realmente, no tratamento de psicoterapia, por exemplo, um dos desafios que a gente tem é a adesão do paciente ao tratamento. Né? Então, assim, muitas vezes, adolescente, a mãe traz a adolescente para a sessão e ela não quer. A psicoterapia não é uma varinha mágica. Né? A gente vai ser um instrumento para possibilitar a mudança do paciente, mas o paciente tem que fazer a sua parte. Então, assim, realmente é bem complicado. Na primeira sessão, quando a paciente vem sem vontade, a gente tenta fazer uma explicação de que é importante. Né? Então, assim, nesse caso, eu acho que seria interessante levá-lo de alguma forma. Enfim, olha, vamos experimentar, vamos ver como é que é. Eu tenho uma sugestão. Né? Avalia. Às vezes, o que pode estar acontecendo é que não seja simplesmente uma depressão. É um caso curto, a gente não tem como saber se ele não está, inclusive, psicótico. Se é um jovem ou se é uma pessoa que não está com condições de lidar por si, a família vai ter que intervir, vai ter que se responsabilizar e levá-lo ao médico na tora, como diz aqui. Né? Se não levar na tora, como diz aqui, que leve um médico até em casa. Ah, mas a gente não tem como levar um médico até em casa porque a gente não tem condição financeira. Vamos procurar o CAPES. O CAPES é um serviço do SUS e procurar esse médico do CAPES, pedir uma equipe de CAPES para fazer uma visita domiciliar. Ah, mas nem a equipe do CAPES está aceitando. Se é uma situação grave a tal ponto, vamos chamar o SAMU 192. Liga SAMU 192, vamos tirar essa pessoa do quarto para ser atendida por um médico especialista, psiquiatra nesse caso. É uma situação grave, é uma emergência médica, e ele passa a ter um tratamento. A medicação vai ajudar ele a ter aquele primeiro empurrão, e ele vai entrar em psicoterapia com muito melhor qualidade. Porque, nesse caso, a psicoterapia não vai fazer, né? Não tem como. Não vai ter tempo. Exatamente. Né? Queria saber se tem alguém que queira fazer alguma pergunta na plateia, se possível rápida, para a gente poder ouvir mais gente. Nossa, tanta gente. E aí? Boa tarde. Vocês estavam falando sobre o início do medicamento. E eu queria perguntar dicas para suportar o efeito rebote do medicamento nos primeiros meses, dos efeitos colaterais e o quanto a ansiedade aumenta nas primeiras semanas do medicamento. Eu estou fazendo 21 dias de tratamento, eu demorei muito para conseguir ir fazer tratamento psiquiátrico. E não está sendo muito fácil lidar com os efeitos colaterais e o efeito rebote do medicamento. E eu queria pedir dicas. Acho que é para você, né, Sandra? Ninguém melhor do que o seu psiquiatra para poder falar a respeito disso. Converse com ele, volte, fale para ele, doutor, eu não estou tolerando esse efeito colateral. No seu caso, ansiedade. Muitos antidepressivos dão por efeito colateral nos primeiros dias. Em geral, essa ansiedade pode durar 15 dias. No seu caso, está tendo mais azar aí, está durando 21. Mas converse com ele. Eu não estou tolerando. Pode ser que, a princípio, ele associe uma medicação
que seja adequada para fazer contenção dessa ansiedade nos primeiros dias, ou então que ele veja que não, é melhor trocar o remédio logo, porque essa paciente tem um perfil que vai sustentar a ansiedade com determinado antidepressivo. Dá para mudar a classe. Se um antidepressivo fosse bom para todo mundo, a gente não teria uma gama tão grande de diversidade, né? Então, a gente tem um que é mais legal para quem está muito emagrecido, já o outro, se a gente colocar no paciente que está obeso, vai dar errado, né? Então, o mesmo remédio que a gente bota no obeso vai dar errado. Um paciente que tem mais ansiedade, a gente não vai colocar o mesmo remédio daquele que está apático. Vamos ser bem personalista nisso. O remédio tem que ter a cara do paciente. E um remédio bom, ele tem que ter 3 características. Ele tem que resolver o problema do paciente, o paciente tem que tolerar os efeitos colaterais, ou então passar sem efeitos colaterais, claro, e tem que caber no bolso do paciente. Se estiver falhando algum desses pontos, não é um remédio que é legal para você. E aí vai ter que voltar e conversar com o seu psiquiatra para ter esses 3 pontos bem ajustados. Nós estamos chegando no final. Mais uma pergunta da plateia, rápida. Olá, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a pergunta é sobre a medicação mesmo. O uso da cetamina para o tratamento do controle da ansiedade e do transtorno de humor é a solução para quem já fez várias tentativas de muitas medicações? A cetamina é uma medicação de uso, de exclusão para pacientes que têm depressão grave com risco suicida. Não é, em geral, usada para transtornos de ansiedade. Então, é uma situação de exceção. Ainda não é tão divulgada, não é tão usada, principalmente aqui na Bahia. Temos alguns centros que estão fazendo pesquisas e fazendo uso já técnico estabelecido por cetamina, mas não é a única opção também para depressão grave, não para ansiedade. Temos também eletroconvulsoterapia para circunstâncias em que as medicações não estão tendo resposta adequada, então são medicações ou então outro método que é de exceção, né? A eletroconvulsoterapia ela é mais segura que o uso de cetamina. Isso chamava eletrochoque no passado, viu? Mas não dá choque não, doutor Drauzio. A pessoa está lá anestesiada, em geral acontece em centro cirúrgico, inclusive. Tem muito preconceito contra a eletroconvulsoterapia hoje em dia. Eu sei, eu só disse o nome porque é o nome popular. Mas não é a mesma coisa. Não é aquele negócio da novela, não, que a menina fica passando, é torturada. É história, isso é novela muito mal escrita, inclusive. E tem bons resultados em uma série de casos, sem medicamento nenhum, né? Salva vidas, doutor. A eletroconvulsoterapia salva vidas. As pessoas têm preconceito porque não sabem como acontece, né? É um método em que uma baixa corrente de eletricidade faz uma estimulação no cérebro. E aí o cérebro passa a funcionar a partir da embebição de várias substâncias que são liberadas nesse processo. Costuma ser assim: você vai com seu acompanhante, você passa pela eletroconvulsoterapia estando anestesiado. É completamente indolor. É totalmente indolor. É totalmente indolor. Você sai de lá, passa meia horinha fora da sala de procedimento, o anestesista está ao seu lado fazendo o controle de eletrocardiograma, de todas as suas funções vitais, né? Saiu de lá, fica meia horinha em observação, depois você volta para casa. Tem paciente que volta de ônibus para casa. Você repete esse método, em geral, 2 vezes por semana, 12 sessões, e as respostas costumam ser muito boas. É um método que salva vidas. Eu já trabalhei no SAMU, inclusive, também. Quando a gente pega um paciente que está fibrilando, o que a gente faz? A gente mete choque no peito dele, né? E a gente salva aquela vida com choque. E aí não dá tempo de corrente anestesiar, elétrica. não, né? E sem anestesia. Pois é, a gente pode fazer isso de uma forma indolor e salvar uma vida com um método que mudou muito ao longo do tempo e tem muita qualidade para salvar vidas. Eu queria agradecer a você, Sandra, a você, Fernanda, e a todos os presentes, e deixar uma mensagem final dizendo que cuidar do espírito não faz mal para ninguém, e que levar a sério essa questão do suicídio. Quando tiver alguém que fala em suicídio próximo de vocês, forcem essa pessoa a procurar ajuda. Não é feio procurar ajuda quando a gente está se sentindo mal. Muito obrigado.